Bom dia, amados e amadas. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Estamos aqui para mais uma mensagem. Nesse dia especial, que amanhã é véspera do nascimento de Cristo, véspera de Natal, que todos nós comemoramos o nascimento de Cristo. Exatamente. E o nosso desejo nesse Natal, que Cristo nasça no coração de todos nós, porque Ele é o Filho Eu, Salvador. que precisamos gerar para a salvação e para a vida eterna. Então temos uma palavra abençoada hoje, irmão. Está lá em Gênesis 18, é sobre Abraão e a Sara. Abraão e Sara já eram velhos, não tinham filhos, tinham quase 100 anos. E muita gente às vezes não tem filhos, né? E precisa desse filho. E eles precisavam de um filho. E nós precisamos desse filho. A minha esposa precisa, eu preciso, todos nós precisamos desse filho. Então nós vamos ver aqui uma revelação muito grande que o Senhor nos fez através dessa mensagem em Gênesis 18, a partir do versículo. É só pensarmos assim, quando geramos um filho ao natural, a nossa vida ela tem uma mudança muito especial. Uma transformação muito grande. E é uma mudança muito especial que traz grandes alegrias. Gerar um filho. Toda mãe, todo pai sabem disso. E não é diferente quando nós geramos Jesus na nossa vida espiritual. Exatamente. Ele é perfeito. A alegria é eterna. A vida é eterna. E a salvação é eterna também. Não morre mais. Há uma transformação muito grande. Eu sempre digo, eu sou repetitivo, nós temos um espírito que ele tem vida eterna. Ele vai para o céu com um corpo celestial. E lá esse corpo é igual ao nosso. Nós vamos viver a vida eterna com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com o tio, com a tia, com o primo, com tudo. E nós temos que entender isso. Porque lá um dia nós vamos partir daqui. Nós precisamos ter o Salvador, que é Cristo Jesus da nossa vida. E é isso que a gente está sempre falando e dizendo, porque nós precisamos dele. Eu preciso, a minha esposa precisa, todos vocês precisam, para que lá um dia possamos viver a vida eterna com todos os nossos familiares lá no céu. Então essa palavra é uma palavra abençoada que veio para nós há poucos dias, e Deus nos deu esse privilégio de gravar. Lá em Gênesis 18, 9, então lhe perguntaram, quem? O anjo lhe perguntou, onde está Sara? A Sara é a esposa de Abraão. A tua mulher, Abraão. Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente tornarei a ti daqui a 1 ano. E Sara, tua mulher, terá um filho. Olha bem. Então a Sara não tinha filho. Abraão não tinha filho. Foi isso que nós dissemos no início. Daqui a 1 ano. E Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda que estava atrás dela. Então esse filho demora 1 ano para vir. Então era longo para ela. Ela já é velha. Mas e se eu morro amanhã? Daqui a 1 ano vai vir esse filho. E hoje esse filho é rápido. Hoje esse filho, no momento que tu aceitar Cristo, Cristo entra na tua vida. Eu sempre digo que o homem lá da cruz do Calvário foi o mais rápido que recebeu Jesus, que recebeu esse filho. Porque ele diz, lembra-te de mim quando eu entrar no teu reino. Ele, hoje mesmo tu entrará comigo no reino do céu. Aquele homem lá da cruz do Calvário. Então esse filho, no momento que tu aceitar Cristo na tua vida, ele entra na hora. Nós temos que comprar uma Bíblia, nós temos que meditar, e ele entra na hora. Então, lá no Velho Testamento, demoraria 1 ano para Sara e Abraão ter esse filho. E hoje é num piscar de olhos. É só aceitar Jesus como seu livro Salvador, porque ele já te conhece. Ele já carregou o teu pecado de ontem, de hoje, de amanhã lá. Te conhece a cabeça aos pés. Então, ele foi lá na cruz do Calvário, né? Nosso pecado, morreu, ressuscitou no 3º dia, foi no inferno, venceu a morte, venceu o diabo, levou cativo o cativeiro e pregou para todos aqueles que estavam lá no inferno. E todo aquele que aceitou Jesus, levou para o céu, está sentado à direita do Pai. É isso que ele está dizendo. Então ele diz assim, daqui a 1 ano, tua mulher terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda que estava atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, tu viu? Já eram velhos. O que tem de gente velha, por quê? Porque não tem Cristo. Ainda não tem. Por isso que são velhos. E nós temos que ter Cristo para ficar novinho. Por que os idosos vão para a igreja? Para se fortalecer, para entrar no reino do céu.
O idoso vai para a igreja, ele fica uma rocha. O jovem também é velho, porque não tem Cristo. E nós temos que entender isso. Existe o livro da vida lá no céu, que Deus já colocou todo o nome de toda a humanidade. Lá o dia, a hora, o minuto, o ano, o segundo, quando ele chama, não tem. Nós vamos partir daqui. Não interessa o tipo de morte. Tem muita gente que se apavora, morreu fulano disso, daquilo, morreu porque eu dei um tiro, porque eu fiz. Não, estava na hora. É a hora, quando ele tem o livro da vida lá. Quando ele chama nós, não tem. Nós vamos partir. E nós temos que partir com Cristo. Então Abraão, Sara já era velho e avançado em idade. E Sara havia cessado os costumes das mulheres. A Sara não tinha mais relacionamento. Acabou. E nós temos que ter esse relacionamento, né? Com Cristo. Esse relacionamento tem que ter. Eu sempre digo, tu não tem uma Bíblia, tem que ir lá na livraria e comprar uma. Aí, a partir do momento que tu abre ela, tu começa a ter um bom relacionamento com Cristo. Para que ele possa nascer na nossa vida. Exatamente. Porque ele nos deixou livre-arbítrio. Ele deixou a escolha para nós. E nós temos que fazer a boa escolha. Exatamente. E a melhor escolha é Cristo. E todo mundo comemora. Todos comemoram. Todos louvam o Senhor. Mas nós temos que ter Ele. Nós temos que ter Cristo. E ele diz assim: Abraão e Sara já eram velhos e avançados de idade, e Sara havia cessado os costumes das mulheres. Assim riu Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite? Ela já era idosa. Tem muita gente que fala. Depois de haver envelhecido, A pessoa acha que não. sendo também o meu Senhor já velho, ela Então, não conseguia entender como iria acontecer exatamente. esse filho na vida dela. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Havia coisa mais difícil ao Senhor? Viu? Nada é difícil para o Senhor. Ao tempo determinado, tornarei a ti, e por este tempo da vida de Sara terá um filho. Viu? Essa é a vontade de Cristo, que todos nós geramos aquele que Ele enviou para nos salvar. E nos salvou. E nos salvou. E nos deu vida porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele é um Deus vivo. Exatamente. E esse Filho que Ele enviou para nos salvar é que nós temos que gerar na nossa vida. Exatamente. Para receber essa salvação e essa vida eterna, que não tem igual. Então ele disse ali no 14, é muito interessante esse versículo: há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Nada é difícil para o Senhor. O que tu precisar, irmão, clama a Ele. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Um dos maiores profetas de Deus, ele está morrendo. E muitas vezes nós estamos morrendo e não clamamos o Senhor. Nós temos que clamar para Cristo. E o profeta é o Jeremias. E ele está morrendo no calabouço. E Deus está dizendo: olha, tem que clamar para mim. E muitas vezes as pessoas estão morrendo, estão com problemas, estão com dificuldade. Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o filho, perdeu fulano, Beltrano. Clama. Ele clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então só clamar, irmão. Tem que clamar o Senhor. Não tem outro. É tu e Ele agora. Só. Eu sempre digo, sou repetitivo. Então, agora vamos lá para o Mateus 9. Mateus 9. Mateus 9. 1. Isso. Isso. Mateus 9, 1. Entrando no barco, Jesus entrando no barco, Tu viu que ele entra? passou para outra margem e chegou à cidade. Então ele entra na nossa vida. O barco é a tua vida. E ele vai passar para a nossa parte espiritual. Exatamente. Ali é que ele vai ser gerado, vai crescer e vai transformar a nossa vida. Na parte espiritual. Cada momento que a gente clama a Ele, que a gente confia nele, que a gente crê nele e que a gente tem a palavra dele na nossa vida. Exatamente. Então ele entra nesse barco, né, que é a nossa vida, e passa para o outro lado. O outro lado é o lado dele, que é o lado espiritual. Ele entra na carne, mas ele não gosta de carne. Eu sempre digo, eu sou repetitivo. Jesus não gosta de carne. Ele disse: a carne para nada serve. O Espírito é que vivifica. O Espírito é que tem vida, irmão. Não adianta. Se o Espírito sai, a carne cai. Ela não anda sem o Espírito. O Espírito é que faz a carne andar. Então nós temos que ter Cristo na parte espiritual. E aí ele entra nessa parte espiritual
E olha só, acontece algo muito interessante. E eis que trouxe um paralítico deitado numa cama. Olha aí. A nossa parte espiritual, por não terem recebido ele, ela fica paralítica. E fica Ela deitado. fica enfraquecida. Ela fica sem força. Exatamente. A nossa parte espiritual. Porque a gente precisa conhecer a Cristo para fortalecer a nossa parte espiritual. Essa morada dele. E Jesus, vendo a fé, porque daí nós vamos adquirir fé em Cristo, disse Exatamente. ao paralítico, ele Que é diz a nossa a parte nós, espiritual. filho, tem bom ânimo, Olha aí. Fortalecer. perdoados estão os teus pecados. Olha quanto fortalecimento no momento que nós recebemos a Ele traz para nós, Ele traz para a nossa vida espiritual. Nós passamos a crer, a entender que os nossos pecados estão perdoados por Ele lá na cruz. E apagados. E Ele ressuscitou, apagados, porque não temos que nos lembrar mais. Perdoado está. E Ele ressuscitou, Ele ressuscita a nossa vida espiritual, que estava paralítica, como diz aqui a palavra. Exatamente. Ele ressuscita e traz vida para a nossa parte espiritual. E essa vida que Ele traz para a nossa parte espiritual é a salvação e a vida eterna. Por isso que ele tem que nascer na nossa vida. Por isso que nós temos que buscar ele. Por isso que nós temos que crer nele. Por isso que nessa data que nós comemoramos o Natal, é comemorado, na verdade, o nascimento de Cristo Na nossa vida. na nossa vida. E ele tem que nascer. Então esse é um momento de uma reflexão e olharmos para Cristo e dizer para Ele, Exatamente. Cristo, nasce na minha vida, eu te quero como meu Senhor. Esse é o maior presente que nós podemos receber nessa época, Exatamente. nesse dia de Natal. E é o desejo do nosso coração para todos vocês. Recebam este presente, Jesus, na vida de cada um. Exatamente. Então ali diz ali, ó, filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Perfeito. Mas por que foi, perdoou o pecado? Porque ele carregou o meu pecado, carregou a minha esposa e de toda a humanidade, lá na cruz do Calvário. E toda a humanidade está salva. Nós temos que entender isso. Nós somos filhos de Deus. Eu sempre digo que toda a humanidade é filho de Deus. Só depende de nós aceitar Cristo para ter salvação e vida eterna. E é bem simples isso aí. Ali diz assim, mas alguns escribas diziam entre si, né? Ele blasfema. Muitas vezes as pessoas vão dizer, mas não é assim, Walter. Eu digo, é assim. É bem simples. Entrar no reino do céu é como aquele condenado lá na cruz do Calvário entrou. Bem simples. Lembra-te de mim, Senhor. Hoje mesmo entrará no reino do céu comigo. Bem simples. O reino do céu, porque ele te conhece. Ele me conhece. Ele carregou o meu pecado. Carregou o pecado de toda a humanidade. Então ele conhece nós da cabeça aos pés. Né? Desde o nascimento até agora. Então ele diz ali. Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse, por que pensais mal nos vossos corações? Nós não podemos pensar mal nos nossos corações. Nós temos que pensar coisa boa. Nós vamos ter vida eterna. Nós vamos ter uma moradia nova, um corpo celestial. E não morreu mais. Qual é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados? Olha aí. Ou dizer, levanta-te e anda. Então ele está dizendo para o paralítico, que muitas vezes a nossa parte espiritual está paralítica. Levanta daí. Vem me buscar. Vem me adorar. Vem me aceitar como Salvador. É bem simples. Né? Bem simples. A parte espiritual tem que adorar o Senhor. É nós que temos que entender. A carne não vai adorar. A carne vai fazer o contrário. Ela não aceita Jesus. O Espírito é que vivifica. Ele diz, a carne para nada serve. Por quê? Porque a carne não me quer. O que me quer é a parte espiritual. Então nós temos que entender isso, irmão. Que a parte espiritual é que tem que louvar o Senhor. E ele diz assim, qual é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados. Ele tem uma autoridade muito grande, irmão. Na minha vida, na vida da minha esposa e na vida de toda a humanidade. Essa autoridade, o Pai deu para ele lá na cruz do Calvário. Essa autoridade ele tem no céu, na terra e embaixo da terra. Ele diz que toda a autoridade foi dada para Cristo. E Cristo nos deu essa autoridade no momento que nós aceitamos Ele. E disse então o paralítico, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa.
Então, qual é a casa que esse paralítico tinha que ir? Para Cristo. Para aceitar Jesus como seu livre Salvador. É isso que ele está dizendo aqui. Levantando-se, ele foi para a sua casa. Qual é a casa? Minha casa, a casa da minha esposa? É Cristo Jesus. É a salvação e a vida eterna. Essa é a nossa casa eterna. E lá em Romanos 10, 8, diz assim: olha como é fácil estar com o Senhor. É simples, 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 sem dificuldade nenhuma. Só depende de nós. Olha só o que ele diz. Mas que diz: a palavra está junto de ti. Olha aí. Compre uma Bíblia, eu sempre digo. Não tem uma Bíblia, tem que comprar. A palavra está junto de Está ti. aqui ela. Está aqui ela, minha esposa. Por quê? Porque Cristo passa a morar com você. Exatamente. Passa a morar nessa parte espiritual que precisa ser preenchida com Ele, por Ele. Na tua boca e no teu coração. A palavra é Ele. A palavra é o próprio Senhor. Se tu tiver a palavra, se tiver uma Bíblia em casa, abrir todos um pouquinho. Ele está junto de ti. Todos os dias vai estar junto de ti. Na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Essa é a fé que nós temos que ter. Jesus está junto de nós. E é nós que temos que entender isso, irmão. Ele não morreu simplesmente lá na cruz, não. Ele fez algo maior, grandioso. Ele ressuscitou e está junto de nós, pertinho. Basta nós enxergar Ele. E no momento que Ele ressuscitou com meus pecados, eu também ressuscitei, irmão. Essa é a mensagem, né? E no momento que Ele foi para o céu, eu fui juntamente com Ele, porque Ele carregou o meu pecado. Só que é muito difícil as pessoas dizerem isso, porque elas não vão na cruz. Não conseguem chegar na cruz. E a cruz é a salvação e a vida eterna. E ninguém consegue. É muito difícil. Não é bem simples. Só que as pessoas não vão. E nós temos que ir lá na cruz do Calvário, porque lá que Ele nos salvou. Lá que Ele nos deu vida e vida em abundância. Lá que Ele disse que nós somos filhos de Deus. E ninguém crê nisso. Nós temos que crer. Lá em Gálatas 3, 26. Olha ali, ó. Porque toda a humanidade, olha aqui, sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Perfeito, Léo. Olha aí, a recém mesmo comentei. É só nós crermos, é só nós termos fé nele, só nós entendermos o que Ele realizou lá na cruz por nós. É só isso. E nós somos filhos dele. Não interessa a pessoa que Ele já nos adotou como filhos. E nós temos que aceitar essa paternidade de filhos do Senhor na nossa vida, crendo em Cristo. Exatamente. Não interessa a religião que tu tá, irmão. Não interessa a pessoa que tu é. Né? Não interessa para Deus. Interessa se tu aceitar Cristo como teu legítimo Salvador. Aí diz assim: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aí ele diz assim: pois todos vós que foste batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Imaginou? Tu está revestido de Cristo. No momento que aceita essa mensagem, está revestido de Cristo. No momento que nós abrimos a palavra, nós somos revestidos de Cristo. Desta forma, olha aí que ele diz: não há judeu e nem grego. Não, para ele não interessa. Revestidos com a presença dele na nossa vida. Exatamente. Não há servo e nem livre. Não tem nada. Todos nós somos dele. Não há macho e nem fêmea. Todos nós somos dele. Pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós somos um. Assim como Cristo é, tu é, eu sou, a minha esposa é. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, olha o que ele está dizendo. Vai confirmar. Então sois descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Qual é a promessa? A vida eterna. A salvação e a vida eterna que Ele já nos deu. Só depende de nós agarrar essa salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros em Cristo Jesus de tudo aquilo que Cristo conquistou lá na cruz, que Deus enviou Ele para Ele conquistar lá na cruz. Nós somos herdeiros dele. Amém, amado? Amém, irmão. Esta foi a mensagem que Deus nos proporcionou para entregar para cada um de vocês e para nós também. Foi muito interessante para nós também. E um desejo de um excelente Natal para todos, abençoado por Cristo na vida de cada um.
O maior Natal, irmão, é aceitar Cristo. Não tem outro. Salvação e vida eterna. Não tem outro presente igual. É Ele Amém. que é o Natal. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um grande abraço nosso. Com carinho de Jesus. Amém.